O sol da tarde tingia de dourado os arranha-céus de São Paulo, criando um mosaico de luz e sombra nas janelas dos edifícios do centro. Na rua Boa Vista, o movimento de pessoas em trajes sociais criava um fluxo constante de passos apressados e conversas sussurradas. Mariana Santos olhava pela janela de seu escritório, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma xícara de café há muito esfriado. A vista que antes lhe trazia orgulho agora parecia um cenário de ruínas pessoais. 3 semanas. 3 semanas desde que seu mundo desmoronara. O escritório Martins e Santos, construído ao longo de uma década de trabalho árduo, dedicação e sonhos, agora não passava de um fantasma de sua antiga glória. As paredes, antes decoradas com diplomas e troféus de casos vitoriosos, estavam nuas. As estantes, antes repletas de livros jurídicos e processos organizados, agora continham apenas caixas de papelão meio preenchidas. Seu sócio, André Rodrigues, a pessoa em quem mais confiara em sua carreira profissional, a traíra da forma mais vil possível. Não apenas um erro, não apenas uma indiscrição, mas uma traição calculada que comprometia não só um caso, mas a integridade de todo o escritório. Mariana fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. O telefone tocou. Ela hesitou antes de atender, sabendo que poderia ser mais um credor, mais um cliente demitindo seus serviços. Alô? Respondeu, sua voz falha. Mariana. Era Helena Oliveira, sua antiga professora de direito e mentora. Como você está? A pergunta parecia simples, mas carregava o peso de um tsunami emocional. Estou sobrevivendo, respondeu Mariana, sua voz um sussurro quase imperceptível. Helena conhecia Mariana há anos. Sabia ler nas entrelinhas, sabia o que aquela resposta realmente significava. Vim te ver, disse Helena. Estou no saguão. Minutos depois, Helena entrava no escritório. Aos 65 anos, ainda mantinha o porte de juíza aposentada aqui fora. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque discreto, emolduravam um rosto marcado por anos de experiência e sabedoria. Mariana não se levantou. Não tinha forças. Helena puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado, colocando uma Bíblia antiga sobre a mesa de mogno. O gesto não passou despercebido. Você conhece a história de José? Perguntou Helena, quebrando o silêncio. Mariana olhou, intrigada. A que ponto sua mentora estava querendo chegar? José era um jovem que foi completamente traído, continuou Helena. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, jogado em um poço, depois vendido no Egito, acusado falsamente de assédio, jogado na prisão. Mas sabe de algo? Fez uma pausa proposital, esperando que Mariana perguntasse. O quê? Mariana respondeu, quase involuntariamente. Deus usou cada traição para elevá-lo. Cada ferida foi um degrau para seu propósito maior. José não apenas sobreviveu, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e salvou não só sua família, mas toda uma nação da fome. As palavras de Helena pairavam no ar como um desafio silencioso. Mariana sentiu algo desesperador dentro de si. Raiva, dor, frustração. Mas também um lampejo, mínimo que fosse, de algo que poderia ser esperança. Eu perdi tudo, Helena, disse, sua voz quebrando. Tudo. Helena segurou sua mão. Não. Você ainda tem muito a construir. Do lado de fora, a cidade continuava seu movimento incessante. Carros, pessoas, vida. O mundo não havia parado por causa da dor de Mariana. E talvez, só talvez, isso fosse um sinal. A traição de André era o fim. Ou poderia ser apenas o começo. O apartamento na Avenida Paulista parecia menor do que Mariana se lembrava. Cada cômodo carregava memórias que agora pareciam pintadas em tons de cinza e decepção. As paredes, antes testemunhas de momentos de alegria e cumplicidade, agora guardavam um silêncio ensurdecedor. Ricardo chegou tarde, como sempre. O som da porta abrindo ecoou pelo apartamento como um lamento contido. Mariana estava sentada na sala, uma taça de vinho quase intocada sobre a mesa de centro de vidro. Seus olhos, distantes, observavam a cidade lá fora, um mar de luzes que piscavam como milhares de promessas quebradas. Você jantou? Perguntou Ricardo, tentando soar casual. A pergunta pairou no ar, carregada de artificialidade. Jantaram. Quando foi a última vez que realmente compartilharam uma refeição? Um momento. Uma conversa verdadeira? Não, respondeu Mariana, seu tom monocórdico. Ricardo depositou a pasta sobre o aparador. Seu terno, sempre impecável, hoje parecia levemente amassado, um reflexo da desordem interior que tentava esconder.
Empresário bem-sucedido, Ricardo Mendes construíra sua carreira na área de investimentos com a mesma precisão com que traía a confiança de sua esposa. A traição profissional de Mariana com seu sócio André se somava à sua própria traição conjugal, um caso que durará quase um ano. Precisamos conversar, disse ele, quebrando o silêncio. Mariana riu. Não um riso de alegria, mas um riso cortante como uma lâmina. Conversar, agora. Seu olhar encontrou o dele. Anos de amor, cumplicidade e sonhos compartilhados se reduziram àquele momento, dois estranhos separados por um abismo de mágoa. Ricardo tentou se aproximar, mas Mariana levantou a mão. Um gesto sutil, mas definitivo. Pare. Sua traição foi diferente da minha, disse ela, surpreendendo. André me traiu profissionalmente. Você me traiu no lugar mais íntimo que duas pessoas podem compartilhar. A comparação o atingiu como um soco. Helena, em nossa conversa anterior, havia mencionado a história de Oséias, o profeta que Deus instruiu a casar-se com uma mulher infiel, como metáfora do amor divino. Mariana lembrava-se perfeitamente das palavras de Helena. Às vezes, a restauração vem através dos caminhos mais improváveis. Eu terminei, disse Ricardo. O caso acabou. E daí? Respondeu Mariana. Terminar não apaga o que aconteceu. Não restaura a confiança. A cidade lá fora continuava sua dança de luzes e sombras. Carros passavam, pessoas seguiam suas vidas, o mundo não parava por causa da dor deles. Ricardo sentou-se, derrotado. Pela primeira vez, parecia verdadeiramente arrependido. Como podemos consertar isso? Perguntou. A pergunta ficou no ar, pesada como um sino quebrado. Mariana fechou os olhos. Lembrou-se das palavras de Helena sobre José. Cada traição pode ser um degrau para algo maior. Cada ferida, uma oportunidade de crescimento. Não sei se podemos, respondeu finalmente. Mas talvez possamos tentar entender. Do lado de fora, um trovão distante prenunciava uma tempestade. Dentro do apartamento, duas almas feridas esperavam, sem saber, pelo primeiro passo de uma possível reconciliação. O Fórum Criminal de São Paulo erguia-se como um templo de mármore e justiça. Suas escadarias largas, que já testemunharam milhares de histórias de dor e redenção, pareciam observar Mariana Santos naquela manhã de outono. O vento carregava uma umidade antiga, prenunciando chuva. Folhas secas dançavam aos seus pés, quase como um presságio. Sua pasta de couro estava apertada contra o corpo, não apenas um acessório profissional, mas um escudo contra o mundo que tentava destruí-la. Helena a aguardava no saguão, seu olhar experiente varrendo cada detalhe do ambiente. Vestida com um terno cinza discreto, a ex-juíza parecia uma estrategista prestes a liderar sua última batalha. Lembre-se, sussurrou Helena, Daniel também foi acusado injustamente. E Deus o livrou. Mariana respirou fundo. A comparação não era acidental. Daniel, jogado na cova dos leões, sobreviveu porque sua integridade era maior que as acusações contra ele. Agora, ela precisava fazer o mesmo. O caso que os levava ali era mais do que uma disputa legal. Era a reputação de um escritório, a honra de um cliente, uma pequena empresa familiar prestes a ser destruída pela máquina corporativa. André Rodrigues já estava no tribunal. Seu terno caro, seus movimentos calculados, tudo nele gritava confiança. Um predador seguro de sua caçada. Bom dia, Mariana. Cumprimentou, seu sorriso mais cortante que cordial. Ela não respondeu. Não havia palavras. O tribunal era um anfiteatro de tensão. Advogados, juízes, testemunhas, todos eram atores em um drama cujo roteiro ainda não estava completamente escrito. O juiz Wilson Carvalho, homem de mais de 60 anos, conhecido por sua integridade inabalável, ocupou seu lugar. Seus óculos pesados criavam sombras em seu rosto severo. Vamos dar início, anunciou, ao caso Rodrigues contra Santos. Os advogados de André apresentaram uma narrativa elaborada. Segundo eles, Mariana havia comprometido informações confidenciais, prejudicando um cliente importante. Documentos foram apresentados, gráficos mostrados, uma teia de acusações tecida com precisão cirúrgica. Mariana observava. Cada argumento, cada prova parecia perfeito demais para ser verdade. Durante um breve recesso, algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou discretamente. João Ferreira, 42 anos, ex-funcionário do escritório de André, carregava uma pasta amarelada. Preciso falar com você, disse, seu olhar nervoso varria o ambiente. Helena, sempre atenta, aproximou-se. João revelou algo que mudaria completamente o curso do julgamento. Documentos comprometedores.
E-mails que provavam não apenas a mentira de André, mas um esquema de corrupção muito mais amplo. Fui demitido quando comecei a questionar as práticas, contou João. Tinha medo de falar antes. Mas não posso mais ficar calado. As provas eram devastadoras. Não apenas defendiam Mariana, mas expunham André. Quando a sessão foi retomada, Mariana apresentou o material. O tribunal mergulhou em um silêncio sepulcral. André palideceu. Sua máscara de confiança se despedaçou instantaneamente. O juiz Carvalho olhou com uma mistura de decepção e respeito. Decepção pela corrupção, respeito pela verdade que finalmente emergia. As horas seguintes foram uma tempestade legal. Alegações, contra-alegações, o peso das evidências caindo como marteladas. Ao final, o veredicto era mais do que uma simples absolvição. Era uma declaração pública de integridade. Mariana não sorriu. Não comemorou. Sabia que a vitória era maior do que ela mesma. Helena a abraçou. Tal como Daniel foi preservado, murmurou, você foi preservada. A chuva, que ameaçara o dia todo, finalmente desabou. Lágrimas de alívio se misturavam à água que lavava as escadarias do tribunal. De vítima, Mariana se tornava arquiteta de sua própria redenção. O escritório provisório de Mariana ocupava uma pequena sala comercial no bairro da Liberdade. Paredes brancas, poucos móveis, mas com uma energia diferente da desolação anterior. Luz natural entrava pelas janelas, quase como um convite para novos começos. São Paulo, naquela manhã de junho, parecia respirar com ela. O outono se despedia, deixando no ar um perfume de renovação. Helena chegou pontualmente às 9 da manhã, trazendo café e um sorriso que era mais que um cumprimento, era uma declaração de esperança. Lembra-se de Ruth? Perguntou, depositando uma pasta sobre a mesa. Mariana ergueu os olhos, intrigada. Os últimos meses haviam transformado sua relação com as histórias bíblicas de algo distante para algo visceralmente pessoal. Ruth perdeu tudo, continuou Helena. Mariana sabia que não era apenas uma lição histórica, mas um paralelo direto com sua própria jornada. Ruth, uma mulher estrangeira, viúva, sem recursos, que escolheu seguir sua sogra Noemi em uma terra desconhecida. Tudo parecia perdido. Mas foi exatamente nessa aparente derrota que sua maior vitória começou. Onde você for, eu irei, recitou Helena. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. As palavras pairavam no ar como uma promessa. O telefone tocou. Era João Ferreira, a testemunha crucial no julgamento contra André. Sua ligação não era casual. Tenho uma proposta, disse João. Conheço empresas que precisam de alguém como você. Alguém que enfrentou o sistema e venceu. A indenização do processo judicial havia sido significativa. Não era apenas uma compensação financeira, mas uma declaração pública de sua integridade. Cada centavo seria um tijolo na reconstrução. Mariana passou os olhos por alguns documentos. Processos de pequenas empresas, casos de direitos humanos, situações onde grandes corporações tentavam sufocar as vozes dos mais fracos. É aqui, pensou. Este é meu novo propósito. Ricardo ligou no início da tarde. Não para cobrar, não para se desculpar, apenas para saber como ela estava. Estou reconstruindo, respondeu Mariana. 3 palavras carregadas de significado. A reconstrução não era apenas profissional. Era existencial. Helena observava, lembrando-se de sua própria jornada como juíza. Quantas vezes havia visto histórias se transformarem? Quantas vezes a justiça verdadeira não era a que constava em documentos, mas a que acontecia nos corações? Um cliente entrou. Antônio Santos, dono de uma pequena marcenaria familiar. Seus olhos carregavam a mesma determinação de Mariana. Ouvi sua história, disse. Preciso da sua ajuda. O caso era complexo. Uma construtora tentando expulsar uma comunidade de artesãos de um terreno que ocupavam há décadas. Documentos legais, interesses imobiliários, vidas sendo reduzidas a metros quadrados. Enquanto conversavam, Mariana sentia algo diferente. Não era apenas um caso. Era uma missão. A tarde avançava. Papéis, estratégias, ligações. O novo escritório ganhava forma não apenas como um local de trabalho, mas como um centro de resistência. Por volta das 6 da tarde, Helena preparou o café. Um ritual antigo entre elas. Sabe o que aconteceu com Ruth? Perguntou. Depois de toda sua aprovação, ela se casou com Boaz. E não apenas isso. Tornou-se bisavó de Davi, do rei que seria ancestral de Jesus.
Mariana sorriu. A metáfora era clara. Sua história não terminava na perda. Começava ali. O celular vibrou. Uma mensagem de João. Mais um caso, mais uma possibilidade. A cidade lá fora continuava seu movimento frenético. Mas aqui, naquela pequena sala no coração de São Paulo, uma nova narrativa estava sendo escrita. Não era apenas sobre sobreviver. Era sobre transformar. O novo escritório de Mariana ocupava agora um espaço mais amplo no bairro de Pinheiros. Paredes em tons de cinza claro, grandes janelas que deixavam a luz de São Paulo inundar o ambiente, móveis modernos mas funcionais. Não era mais apenas um escritório, mas um símbolo de resistência e esperança. 3 meses se passaram desde a vitória no tribunal. Cada dia havia sido um desafio de reconstrução, cada caso uma oportunidade de reafirmar sua integridade. Helena entrou, trazendo um arquivo antigo. Seus olhos brilhavam com uma energia que desafiava sua idade. Lembra-se de Paulo de Tarso? Perguntou, depositando o documento sobre a mesa de mogno. Mariana sorriu. As referências bíblicas de Helena nunca eram casuais. Paulo, anti-Saulo, um perseguidor convertido, transformado de algoz a instrumento de uma missão maior. Um homem que passou de destruidor da igreja cristã a seu principal construtor, de promotor de injustiças a arauto de uma mensagem de esperança. Uma transformação completa, murmurou Mariana. O escritório já não era mais apenas seu. 5 advogados trabalhavam agora com ela, cada um escolhido não apenas por suas credenciais, mas por seu compromisso com a justiça verdadeira. João Ferreira, aquele que fora crucial em seu julgamento, tornará-se seu braço direito. Sua experiência e conhecimento interno do mundo corporativo eram ferramentas preciosas. A campainha tocou. Um cliente entrou, Carlos Oliveira, dono de uma pequena fábrica de móveis artesanais. Preciso da sua ajuda, disse, sua voz carregada de preocupação. O caso era complexo. Uma grande rede de móveis tentava eliminar pequenos produtores, usando brechas legais e pressão econômica. Carlos representava não apenas sua empresa, mas toda uma comunidade de artesãos ameaçados. Enquanto Carlos narrava sua história, Mariana observava. Cada detalhe, cada nuance. Não era apenas um caso legal. Era uma batalha pela sobrevivência. Helena preparava café. Seu movimento era quase coreográfico. Observava Mariana com um misto de orgulho e expectativa. Lembra-se do que Paulo escreveu? Perguntou durante uma pausa. Tudo posso naquele que me fortalece. As palavras pairavam no ar, mais que uma citação, um manifesto. O almoço foi uma reunião de estratégia. João, Mariana e 2 outros advogados analisavam o caso de Carlos. Documentos, planilhas, estratégias legais se entrelaçavam sobre a mesa. Não é apenas sobre ganhar, disse Mariana. É sobre criar um precedente. Mostrar que pequenos produtores têm voz. À tarde trouxe uma surpresa. Uma ligação de um grande escritório de advocacia. Queriam uma reunião. Helena sorriu. Lembra-se de José no Egito? Transformado de prisioneiro a conselheiro do faraó. A comparação não poderia ser mais precisa. O encontro seria no dia seguinte. Uma oportunidade que poderia mudar tudo. Quando a noite caiu, Mariana permaneceu no escritório. A cidade de São Paulo se iluminava lá fora, um mar de luzes que refletia sua própria jornada de transformação. Abriu sua Bíblia. A passagem de Paulo em Filipenses chamou sua atenção, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está adiante. Não era mais sobre recuperar o que perdeu. Era sobre construir algo novo. Algo maior. Algo que ia além dela mesma. A casa de praia em Ilhabela parecia suspensa entre o céu e o mar. Paredes brancas, grandes janelas que deixavam a luz do fim de tarde invadir cada cômodo, móveis minimalistas, um espaço que há muito não via intimidade entre Mariana e Ricardo. 6 meses se passaram desde o julgamento que mudará sua vida profissional. Cada dia havia sido uma negociação silenciosa, um equilíbrio delicado entre mágoa e possibilidade de reconexão. Helena sugeriu o encontro. Às vezes, disse ela, a restauração acontece nos lugares mais inesperados. Ricardo chegou primeiro. Seu carro, um sedã preto de última geração, estacionou discretamente. Ele olhou para o mar antes de entrar, como se buscasse coragem nas ondas intermináveis. Mariana já estava na varanda. Seu olhar percorria o horizonte, uma metáfora viva de sua própria jornada, infinita, imprevisível, mas cheia de possibilidades. Quer café? Perguntou, sem olhar para ele. O ritual era quase familiar em sua artificialidade. Ricardo sentou-se.
A distância entre eles era mais que física, era um abismo de mágoas, traições, expectativas desfeitas. "Preciso que você me ouça", começou ele. Helena, em uma de suas analogias bíblicas, havia comparado o momento com a história de José. Um homem traído por sua própria família, vendido como escravo, mas que encontrou força para perdoar e restaurar os laços familiares. "Vocês planejaram o mal", citar Helena, referindo-se ao texto bíblico, "mas Deus transformou em bem." Ricardo começou sua narrativa. Não era uma súplica de perdão, mas um reconhecimento profundo de sua falha. Falou sobre o caso extraconjugal, não como uma desculpa, mas como uma exposição de sua própria fragilidade. O estresse profissional, a sensação de inadequação, a busca por algo que não sabia definir. "Não é desculpa", disse. "É apenas a verdade." Mariana ouvia. Não com raiva, não com compaixão, mas com uma distância calculada de quem já processou a dor. O sol começava a se pôr. O mar mudava de cor, de um azul intenso para tons de laranja e vermelho. A própria natureza parecia testemunhar aquele momento. "O caso acabou há muito tempo", disse Ricardo. "Mas o estrago que fiz continua." Mariana finalmente o olhou. Realmente olhou. "E agora?", perguntou. A pergunta era mais profunda que as palavras. Era sobre possibilidade. Sobre recomeço. Ricardo não respondeu imediatamente. Tirou do bolso uma pasta. "Quero que você veja algo", disse. Dentro estavam documentos. Não de divórcio, mas de um projeto conjunto, algo que poderia reconectar suas vidas profissionais. Um fundo de investimento para pequenos empreendedores, focado em apoiar negócios de impacto social, especialmente aqueles liderados por mulheres que superaram traumas profissionais. "Nosso conhecimento", disse Ricardo, "pode ser maior que nossa dor." A proposta era audaciosa. Usar o que os separou para algo que poderia uni-los, não como casal, mas como parceiros. Helena tinha razão. A restauração acontece nos lugares mais inesperados. O telefone de Mariana vibrou. Um e-mail de João, seu braço direito no escritório. Mais um caso importante chegando. A vida continuava. A possibilidade de recomeço pairava no ar, tão indefinida e promissora quanto o horizonte do mar. "Precisamos de tempo", disse Mariana. Não era um não. Não era um sim. Era um talvez carregado de esperança. O Tribunal Regional Federal de São Paulo erguia-se como um monumento de mármore e vidro, testemunha silenciosa de milhares de histórias de justiça e injustiça. Naquela manhã de agosto, o ar estava carregado de uma eletricidade quase palpável. Mariana chegou cedo. Seu terno azul marinho era mais que uma vestimenta profissional, era uma armadura. Helena a aguardava no saguão, seu olhar de juíza varrendo cada detalhe do ambiente. "Lembra-se de Josué?", perguntou Helena, sua voz baixa, quase um sussurro. Mariana sorriu. As analogias bíblicas de Helena nunca eram casuais. Josué, o líder que enfrentou as muralhas de Jericó. Não com força bruta, mas com fé inabalável. Cercou a cidade, seguiu instruções que pareciam absurdas para os padrões militares da época. E as muralhas desabaram. O caso que defenderia hoje era mais que um processo legal. Era a batalha contra um sistema corporativo corrupto que há décadas sufocava pequenos empreendedores. A grande construtora nacional, GCN, representava o gigante moderno. Milhões em ativos, conexões políticas profundas, a capacidade de destruir vidas com uma simples assinatura. Do outro lado, uma comunidade de artesãos e pequenos comerciantes. Pessoas como Carlos Oliveira, o marceneiro que havia se tornado o rosto dessa resistência. João Ferreira, seu braço direito, revisava os últimos documentos. Cada papel, cada argumento havia sido meticulosamente preparado. "Estamos prontos", disse João. Ricardo enviou uma mensagem de apoio. Nos últimos meses, algo havia mudado entre eles. Não era reconciliação completa, mas um entendimento. Um projeto conjunto de investimento social os reconectara de uma forma inesperada. O salão do tribunal era imenso. Advogados da GCN ocupavam uma mesa com pelo menos 6 profissionais. Do lado de Mariana, apenas ela, João e Carlos. O juiz federal Marco Silveira, conhecido por sua integridade, presidia a sessão. Seus óculos grotescos criavam sombras em um rosto marcado por anos de batalhas legais. As alegações iniciais começaram. O advogado da GCN era uma máquina de argumentos. Citava legislações, precedentes, números que pareciam impossíveis de contornar. Mariana observava. Não com medo.
com determinação. Quando foi sua vez, levantou-se. Sua voz ecoou pelo tribunal. Não eram apenas argumentos legais. Era a história de uma comunidade, de famílias, de décadas de trabalho ameaçadas por uma canetada corporativa. Trouxe documentos que expunham manobras ilegais da construtora, desvios de verba, manipulação de registros públicos, esquemas que conectavam poder econômico e político. O silêncio no tribunal era sepulcral. A GCN tentou contra-atacar, mas cada argumento deles parecia mais fraco, mais desesperado. Carlos Oliveira, sentado ao seu lado, lágrimas nos olhos. Não de medo, de esperança. Helena, discretamente no fundo do tribunal, sorria. Lembrava-se de sua própria jornada como juíza, de quantas vezes havia visto a justiça triunfar. As horas passaram. Argumentos, contra-argumentos. Uma dança legal onde cada movimento podia significar a vida ou morte de uma comunidade. No intervalo, João a abraçou. Independente do resultado, disse, já fizemos história. A cidade lá fora continuava. Carros, pessoas, a vida seguindo seu fluxo incessante. Mas ali, naquele tribunal, algo maior acontecia. Não era apenas um caso legal. Era a batalha de Jericó do mundo corporativo moderno. O juiz Silveira pediu um último momento antes do veredicto. O silêncio era ensurdecedor. A luz da manhã de dezembro invadia o escritório de Mariana em Pinheiros, criando um mosaico de sombras e claridade sobre os documentos espalhados. 3 meses após o julgamento histórico contra a grande construtora nacional, o mundo parecia diferente. Helena entrou com 2 xícaras de café, seu movimento ainda elegante apesar dos anos. Lembra-se de Jó? Perguntou, depositando uma das xícaras sobre a mesa. Mariana sorriu. As referências bíblicas de Helena nunca eram casuais. Jó, o homem que perdeu tudo, família, riqueza, saúde, e ao final foi completamente restaurado. Mais do que restaurado, multiplicado. O veredicto do tribunal havia sido uma vitória além das expectativas. Não apenas a comunidade de artesãos foi preservada, mas a decisão criou um precedente nacional para a proteção de pequenos empreendedores. O telefone vibrou. Era Carlos Oliveira, o marceneiro que se tornará o rosto daquela resistência. Mariana, disse ele, sua voz embargada de emoção, o banco aprovou nosso projeto de expansão. Conseguimos! Cada vitória era mais que um caso legal. Era a restauração de vidas, de sonhos, de comunidades inteiras. João Ferreira entrou, trazendo mais documentos. O escritório já não era mais aquele espaço desolado de um ano atrás. Agora eram 10 advogados, um projeto de assessoria jurídica para comunidades vulneráveis tomando forma. Ricardo apareceu no final da manhã. Não como marido, não como um estranho, mas como um parceiro no projeto social que haviam desenvolvido juntos. O Fundo de Investimento para Empreendedores que superaram traumas profissionais já havia apoiado dezenas de pequenos negócios. Não era reconciliação romantizada. Era uma parceria construída na compreensão mútua. Mais um caso, disse Ricardo, entregando uma pasta. Helena observava. Lembrava-se de como tudo começara, uma traição profissional que parecia ser o fim. Agora era claramente um novo começo. No início da tarde, uma ligação inesperada. André Rodrigues, seu antigo sócio, estava na linha. Preciso falar com você, disse ele. O encontro aconteceu em um café discreto. André parecia diferente. Derrotado, mas não quebrado. Quero me redimir, disse. De alguma forma. Mariana ouviu. Não com raiva. Não com compaixão absoluta. Mas com a compreensão de quem entendeu que a verdadeira vitória não está na destruição do outro, mas na própria reconstrução. A cidade de São Paulo, lá fora, continuava seu movimento frenético. Milhares de histórias acontecendo simultaneamente. Mas ali, naquele momento, uma história de restauração se completava. Helena citou uma passagem bíblica. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não era um clichê. Era uma verdade vivida. O escritório recebeu, naquela tarde, um Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Mariana o recebeu não como uma conquista individual, mas como um testemunho coletivo. Ricardo a observava de longe. Os anos de distância haviam criado um novo tipo de proximidade. Não mais baseada em expectativas românticas, mas em respeito mútuo. Quer jantar? Ele perguntou. Claro, respondeu Mariana. Não era um sim de reconciliação total. Era um sim de possibilidade. A noite caía sobre São Paulo.
Luzes se acendiam, criando um mosaico de esperança sobre a cidade. Mariana olhou pela janela. Sua história não era sobre superar a traição. Era sobre transformá-la. Algo maior sempre estava acontecendo, mesmo quando não se podia ver. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história de traição, perdão e redenção. Inscreva-se agora no canal. E lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.